gigante, que era alguém que estava ali para amedrontar. Aí de repente Jessé pede para Davi ir ver como é que estavam os irmãos e levar comida. Então Davi é enviado para a guerra. E o mais interessante, Deus tem falado para nós, que no meio da guerra Deus promoveu Davi. Então eu não sei o que cada um está enfrentando nessa noite. Pode ser que você esteja realmente numa guerra, pois hoje assim como Deus levou Davi lá no meio da guerra para promover Davi naquele lugar. Então Davi é enviado como entregador de marmitas. Davi era alguém improvável, qual o Senhor colocou no meio de uma guerra. Chegando ali, ele viu que todos estavam comendo, porém ele era um homem pequeno, sem estrutura, sem estatura. Era um homem que diante dos olhos das pessoas não tinha como alguém poder esperar algo daquele menino. E muitas vezes pode ser que as pessoas olhem para nós da mesma forma, não esperem nada de nós. Mas porém, quando Davi chega naquele lugar, ele com o coração disponível, um coração fervoroso, uma chama que queima o teu coração, ele começa a olhar para aquelas pessoas com medo daquele gigante, e ele fala: eu vou. Até mesmo seus irmãos começaram a caçoar dele, todo mundo começou a rir dele, porque ele não seguia o padrão de soldado para guerrear contra aquele gigante, e todo mundo começou a tirar sarro dele. Então ali surgiu um outro gigante, e esse gigante agora estava morando dentro de Davi. E muitas vezes, além do gigante que a gente tem aqui fora, tem um gigante que mora dentro de nós. Às vezes a situação das dúvidas que as pessoas colocam, duvidando do que nós podemos fazer, da nossa capacidade, levanta um gigante interior. E esse gigante, ele é muito mais difícil de vencer do que o gigante aqui fora. Até mesmo o gigante Golias tirava sarro de Davi. Tirava sarro dele, falava que ele não passava de uma criança. Como que você pode querer lutar comigo? É uma criança sem porte, uma pessoa que não tem nada favorável, não é soldado, não é guerreiro. Tirava sarro, os irmãos tiravam sarro, o rei tirava sarro, todo mundo duvidava. E muitas vezes Deus está falando que tem pessoas que estão num grande deserto, numa guerra, e todo mundo está duvidando do seu potencial. Todo mundo está duvidando, e há um gigante interior que acaba sendo maior que o gigante que está aqui fora. Só que nesse momento, Davi começou a lutar contra o gigante que estava dentro dele. Ele começou a falar: vocês venham com lanças, porém eu vou no nome de Deus. Eu vou no nome do Rei dos Exércitos. Vocês podem vir contra mim com palavras, vocês podem vir contra mim com lanças, porém eu estou indo no nome do Deus que me promove. Aleluia. E ele começou a lutar contra o gigante interior que estava dentro dele. Aleluia, Jesus. Aleluia. E esse gigante, meus amados irmãos, nós temos que vencer todos os dias. Se nós queremos vencer gigante nesta terra, comece a vencer o gigante que tem dentro de você. Não aceite a mentira do inimigo. Não aceite as afrontas do inimigo. Comece a lutar. E Davi então destrói esse gigante dentro dele. E ele começa a falar: eu vou no nome de Deus, no nome do Rei, no nome daquele que me trouxe neste lugar, no nome daquele que me garante a minha vitória. É no nome dele que eu vou. E nesse momento, a gente vê que o rei aceita aquele menino para guerrear. Porém, ele queria dar uma armadura, a armadura do rei. Ele queria dar para que o Davi fosse com a própria armadura do rei. Porém, hoje, Deus me traz aqui para dizer que nós não temos que ser a extensão de ninguém. Nós não podemos ser complemento de ninguém. Nós não temos que viver ministério de ninguém. Nós não temos que ser maior do que ninguém. Nós temos que simplesmente ser nós mesmos. A gente tem que desenvolver a nossa identidade para o Senhor. A gente tem que desenvolver o nosso ministério para o Senhor. Então o rei tentou fazer com que ele fosse com a sua armadura. Porém aquilo não era para Davi.
Porque se fosse para o rei Saul ir de encontro àquele gigante, Deus não tinha preparado aquele menino. Deus não tinha levado ele ali. Então Davi tira tudo aquilo porque ele viu que aquilo não era para ele. E ele vai de Davi mesmo. E hoje Deus está falando para cada um de nós. Nós temos que desenvolver o nosso chamado.